Olá, crianças, como é que vocês estão? Desejo que vocês estejam muito bem, continuem se cuidando, então fiquem em casa. Se precisar muito sair com a máscara e sempre lavar as mãos, manter as mãos limpas, tá bom? Quando for lavar cada cantinho, com calma, com cuidado, certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje? No nosso último encontro, nós fizemos esses desenhos, lembra? A gente estudou, a gente experimentou formas de fazer detalhes nos nossos desenhos, né? São padrões que a gente fala, que é a repetição de alguns elementos, como o triângulo, aqui as flores, as folhas, as linhas em pé, linhas diagonais. A gente também falou um pouco sobre estampa, né? Isso lembra um pouco a estampa de um tecido, de uma roupa. A gente falou sobre azulejo, né? De repente é o enfeite ali, o detalhe de um azulejo, assim como a gente viu lá na obra do Di Cavalcanti, que é a obra que a gente está olhando mais, né? Como ele faz muitos detalhes, a gente começou a falar sobre formas de colocar detalhes, elementos no nosso desenho. Então hoje eu criei mais alguns, vou trazer um pouco de cor hoje, e eu quero trazer mais algumas ideias de padrão, de estampa, de detalhe para o nosso desenho, tá? Porque eu acho que é um elemento que quando a gente começa a entender, igual eu falei na aula passada, depois você pode adicionar muitos detalhes no seu desenho. Por exemplo, a camiseta de um personagem, você pode fazer ela toda triangular, um azulejo ali no cenário, né? Algum detalhe no cenário, de repente o detalhe de um vaso pode ter uma flor desenhada, né? Aí você vai fazer uma casa, de repente você faz uns detalhes com essas linhas verticais. Então são pequenos detalhes que a gente está pesquisando aqui em pequenos quadrados, né? Mas que a gente pode aplicar, pode usar eles em diferentes desenhos, tá bom? Opa. Então vamos lá para os nossos desenhos de hoje. Uma coisa que eu quero começar dizendo é assim, lembra que eu falei para vocês na aula passada, não precisa se preocupar em fazer um quadrado certinho, porque quando a gente for fazer assim, nessa intenção, a gente vai usar a régua e tudo mais, né? O quadrado tem os 4 lados iguais, isso é difícil, você tem que medir certinho. Não que é difícil, mas você precisa da régua, fazer no olho sem régua é difícil. Então, o que vocês vão fazer quando vocês forem desenhar o quadrado de vocês? Tenta desenhar um quadrado, tenta chegar no desenho de quadrado. Se ele ficar um pouquinho mais torto, um pouquinho ou mais alto, aí seria um retângulo, né? Ou mais largo, que também seria um retângulo, não tem problema, tá? Isso a gente está exercitando a nossa mão, o nosso olhar, por isso que a gente não está usando nessas aulas a régua, é um exercício também, tá? Eu vou fazer 4 quadrados aqui. Então, como eu também não vou medir o espaço certinho com uma régua, o que eu tenho que fazer? Tenho que exercitar minha noção de espaço. Como é que eu faço para caber em 4 quadrados aqui? Então, de repente, eu posso fazer... Ó, eu posso testar, ó. Posso fazer uma linha daqui a aqui, ó. Aqui pode ser 1, 2, 3, 4. Ó, é um teste, eu acho que vai dar. Aí eu começo. Vocês estão vendo que eu estou fazendo bem fraquinho? Porque daqui a pouco eu vou trazer a canetinha para fazer o contorno forte para aparecer aqui no vídeo. 2. Olha, eu vou treinando aqui as linhas retas, deitada, em pé. Se você precisar virar a sua folha para te ajudar, pode, tá? Que eu não viro porque eu prendo a folha aqui para ela sair no vídeo. Ó, o último quadrado ficou um pouco espremidinho, não calculei tão bem, mas deu certo. E o que eu ia falar com vocês, não precisa fazer o quadrado grandão, tá? Vocês podem fazer esses desenhos que a gente vai fazer aqui hoje, os da aula passada, em quadradinhos pequenininhos na sua folha. Faço grandão para vocês poderem ver, ainda mais que são detalhes, né? Então, eu vou começar trazendo um detalhe aqui, ó. Vou pegar a minha canetinha
aqui, ó. Pronto, ó, já tenho o meu primeiro quadradinho aqui. Ele tá, pode ver, ele tá um pouco mais alto, ele tá mais um retângulo, mas ele dá para nossa ideia de fechar a nossa experimentação num espaço assim, né? E aí eu queria começar fazendo ondas, quer dizer, linhas. A gente fez com linhas retas, linhas diagonais, eu queria fazer linhas mais curvas em pé. Vamos ver se fica um padrão bonito, né? Um detalhamento bonito. Lembrando, por exemplo, esse detalhe aqui você poderia usar no cabelo de um personagem, de uma personagem. Você poderia usar de repente na casca de uma árvore. Até no pelo de um animal. Aí vai da sua criatividade. A gente está exercitando formas de criar desenhos bonitos com linhas, com repetições, né? Sobrou um espacinho aqui, aí eu já fecho aqui. Olha como ele gera um efeito só de repetir essas linhas onduladas, né? Lembra bastante um cabelo. Quando você faz vários fios, né? Ó, primeiro exemplo feito hoje. Aí eu pensei num outro. Eu tô usando minhas canetinhas mais escuras, tá? Porque as mais claras eu testei e elas não saem muito bem no vídeo. Então, como eu quero que vocês consigam ver direitinho, ó, passei em cima aqui. Olha só, se eu fizer repetições de linhas curvas assim, ó. Se eu fizesse isso até o fim, desse mesmo jeito, começando aqui, terminando aqui, ia dar um efeito. Mas eu vou mudar. Eu vou mudar as direções. Eu vou fazer agora uma daqui pra cá. Tá vendo? Igual eu falei pra vocês no encontro passado, é muito gostoso ficar fazendo esses exercícios aqui com calma. Ficar inventando, né? Como é que eu vou preencher o meu quadradinho? O que eu vou desenhar? Qual vai ser a estampa que eu vou inventar? O detalhe, né? Vou fazer nessa direção agora. Vou fazer um agora aqui assim, um pouquinho mais pro lado. Vai vendo como vai dando um efeito assim que eu vou preenchendo tudo, né? Como essas linhas juntas, arredondadas, elas trazem um desenho interessante. Aí, ó, mais um efeito. Vamos pensar um outro que a gente chegou até a fazer na aula passada, mas que eu pensei num outro jeito. Ó, nós fizemos pequenas folhinhas, né? Só que a folha, ela já é um elemento que tem muitos detalhes interessantes, né? Ela tem muitas linhas, o formato dela é um formato bonito. Então, eu pensei num jeito aqui. Essa eu vou usar a caneta preta mesmo. Fechar aqui, aqui. Quer ver, ó? Vou fazer uma folha aqui no meio, assim. E olha só, aqueles detalhes da folha, né? Esse aqui no meio. E as linhas aqui. Olha como isso já traz bastante detalhe para o desenho, bastante informação, né? Muitas linhas em diferentes direções. Repetidas. Aí eu posso ainda, ó, aumentar isso para ficar um efeito maior. Podem ver que esses exercícios eles trabalham muito com repetição, né? Ó, linhas curvas, essas linhas arredondadas. Aqui o formato da folha com esses detalhes de dentro dela. Aqui eu posso imaginar que tem uma folha vindo para cá, assim.
Posso fazer uma aqui, um pedacinho. Legal. Aqui eu vou fazer uma aqui no canto. E vamos lá, fazendo os detalhes dentro dela. Posso fazer uma aqui. Ó, é como se eu desse um zoom, que a gente fala, como se eu me aproximasse das folhas que a gente desenhou na aula passada, que estavam pequenininhas, né? Eu cheguei bem perto delas e consegui olhá-las bem de perto. Olha que legal. O nosso olho, por exemplo, quando eu olho para um quadrado vazio, o nosso olho ele fica ali repousando, né? Ele fica ali tranquilo. Você põe um pontinho, ele já vai olhar o pontinho. Você põe um círculo em volta, ele vai seguir o caminho do círculo. Né? Quanto mais você vai pondo elementos, você vai... como é que fala? Você vai convidando o olho assim a brincar com os desenhos, a observar tudo. Então isso é uma coisa legal de pensar quando você faz um desenho. Por onde o olho da pessoa está caminhando? O que está chamando a atenção do olhar dela aqui, sabe? Ó, vou fazer um outro, aí eu escolhi essa cor rosa, que é um rosa um pouquinho mais forte aqui das canetinhas. Ah, é verdade, deixa eu falar. Vocês não precisam fazer com canetinha, tá? Eu tô fazendo hoje porque eu queria trazer um pouco de cor e deixar o desenho bem forte, assim, para vocês conseguirem ver os detalhes. Mas vocês podem fazer com lápis grafite, pode fazer com lápis colorido, tá bom? Não precisa ser com a canetinha. Eu pensei num outro padrão que vai lembrar folha, mas eu vou transformar ele. Não sei se vocês já viram alguma planta, quando a folha é mais caída, assim, né? Quando a folha fica pesada e ela cai. Então eu quis usar essa imagem, ó, para fazer como se fossem essas folhas caídas, assim. Ó, tá vendo? Que legal. Aqui, acho que aqui também. De novo, né? A repetição de uma forma me traz um efeito visual. Um efeito para os nossos olhos. Olha que legal que ficou essa repetição. Tá? Eu acho que dá tempo da gente fazer mais duas, então eu vou usar dessa vez o lápis colorido para a gente mudar um pouco de material. De novo, ó, vou pensar dois quadrados, então de repente um aqui e um aqui para a gente encerrar. Eu posso pôr dois aqui embaixo, ó, um aqui e um aqui. Esse não ficou tão retinho, mas eu conserto com a canetinha. Acho que esses dois dá. Você vê como eu faço bem fraquinho, né? Porque se por acaso eu não gostar de alguma parte, aí é só vir com a borracha e passar ela bem levinho, né? Ó, esse padrão é um padrão que a gente vê assim na natureza, se a gente prestar atenção quando acontece isso no dia a dia. Ó, eu vou pensar, sabe no quê? Nas gotas de chuva. Ó, vou dar um exemplo pra vocês. Se o desenho é esse, ó, terminei. Um quadrado, maior parte dele tá branca, né? E uma gotinha. O olho da gente, né, passa aqui, vê o quadrado, vê a gotinha e para. Né? Ou fica aqui voltando, mas tem poucos elementos para convidar o nosso olho, né? Isso não é um problema, isso não é errado. Você pode fazer desenhos com menos elementos e ficar super lindo. É que hoje a gente está falando sobre por muitos elementos, repetir elementos. Então, ó, eu vou repetir a gota. No meu espaço inteiro aqui. Aqui. Olha como já vai mudando, como vai dando um preenchimento. Que legal.
Aqui. Lembra quando a gente faz um desenho bem na borda aqui? Quando a gente só faz um pedacinho dele, dá a impressão que ele continua além da borda. Então, por exemplo, se eu ponho só a pontinha da gota, dá a impressão que ela parou aqui porque ela continua fora da borda. Como se fosse uma janela em que as coisas acontecem fora dela também, né? Olha só, mais um padrão de repetição que gera um efeito. Então isso você poderia usar num desenho, numa janela mesmo que está chovendo, você pode aproveitar que você está contando essa história de que está chovendo para fazer um efeito legal com as gotas, um efeito bonito. Olha como o olho, diferente do começo que só tinha uma gotinha, como agora ele vai indo para um lado para o outro aqui e ao mesmo tempo olha tudo junto, né? Como esse conjunto de gotas. Aproveitando as nuvens, quer dizer, as gotas, eu pensei também como é que a gente poderia brincar com as nuvens. Vou fazer com outro lápis colorido. Eu tenho trazido alguns materiais diferentes aqui para os nossos encontros, né? Então a canetinha, o lápis colorido, pra gente ir experimentando outras coisas, mas você usa o que você tiver, tá bom? Qualquer material dá para fazer os exercícios aqui da aula. Ó, eu vou fazer uma nuvem. Deixa eu só olhar aqui, eu vou mostrar já para vocês isso aqui, porque é legal mostrar também. Ó, vou fazer umas nuvens, a ideia que eu falei das nuvens, ela começa aqui, termina aqui, mas dá a impressão que ela continua, né? Então faz de conta que você está olhando essas nuvens pela janela aqui. Aí, vou fazer outra aqui, outra aqui. E aí, como é que eu posso fazer um fundo com a repetição? Vou pegar uma ideia lá do começo que a gente fez, ó. Se eu colocar várias linhas deitadas no fundo, será que vai ficar um fundo interessante? Quando eu sento assim para desenhar, por isso que eu sempre converso com vocês de fazer com calma, né? Então eu sento assim, às vezes coloco uma música que eu gosto, para eu mesmo desenhar com calma, não precisar desenhar correndo, que desenhar seja gostoso, né? Ficar ali sentado, desenhando, criando. É muito legal, né? Uma folha em branco e um lápis você já consegue criar tanta, mas tanta ideia, tanta coisa. Ó, eu fiz o fundo com essas linhas deitadas e aí as nuvens até se destacam um pouco mais. É um outro padrão, uma outra repetição, só que eu usei mais no fundo de um desenho, tá bom? Bom, por hoje são esses exemplos. O que eu recomendaria para vocês? Que vocês façam esses aqui que eu propus hoje, tentem fazer, né? Pausa o vídeo se precisar. Tentem fazer parecidos, mas não parem aqui. Criem o de vocês, que outros espaços, quadradinhos, retângulos você pode preencher. Que outros elementos você pode colocar. Repetir. Para criar um quadradinho como se fosse igual a gente falou, né? Um azulejo, uma estampa de um tecido. Ou um detalhe interessante. E aí você não precisa necessariamente fazer gota, nuvem, você pode fazer linhas. Linhas em diferentes direções, vai testando, vai brincando. Pega, desenha um assim, ó, um quadradinho e fala o que eu vou criar dentro dele. Aí você cria, aí você desenha outro e agora eu vou repetir o quê? Aí você faz, tá? É um exercício que, igual eu falei pra vocês, é bem gostoso, vocês podem fazer ele pequenininho. E eu quero mostrar uma coisa pra gente encerrar aqui. O que eu queria conversar com vocês é que pode parecer que eu chego aqui e saio tendo ideia e desenhando e tá tudo pronto. Nossa, como o Pro tem ideia rápido. Pode ser que pareça isso pra vocês. Mas eu já mostrei isso em outras aulas, ó. Antes de chegar aqui, eu fiz muitos estudos. Eu desenhei vários com lápis, experimentei o lápis colorido, caneta esferográfica.
Atrás, ó, mais um monte de ideia. Tem ideias aqui, que quem sabe pode vir para uma próxima aula, porque eu fiquei desenhando vários, ó. Então, igual eu falo para vocês, ó, tem mais esse atrás. O que eu sempre converso com vocês? Às vezes, quando você vai desenhar alguma coisa, sejam esses quadrados com texturas, com estampas, padrões, seja um personagem, seja uma ideia, você pode pegar uma folha mais simples, às vezes uma folhinha menor, fazer os estudos, pensar onde vai estar a casa, onde vou fazer a árvore, onde vou colocar as nuvens. Gostou do desenho? Aí você vem para uma outra folha, de repente maior, desenha, pinta, você finaliza o seu desenho, vai até o fim. Então eu quis mostrar mais para dizer que às vezes para chegar em algumas ideias, a gente vai testando mesmo, faz parte testar, errar, não gostar, para chegar numa ideia que você goste. E às vezes você vai desenhar de primeira ali com uma canetinha, vai ser um desenho lindo também, não tem uma regra. Só estou dizendo que é legal a gente mesmo não ficar assim, nossa, eu errei, nossa, eu não gostei. Não, vai fazendo, tá bom? Não se esqueçam de acompanhar lá no canal, aqui no canal Portal Aba Digital, a nossa mostra virtual às 3 horas da tarde. Tá muito legal, o trabalho de vocês vai aparecer também lá, então acompanhem a mostra virtual. Ela está sendo divulgada no nosso canal do Portal Aba, no Instagram, então acompanhem, tá bom? Tá muito bonita a mostra. E compareçam nas nossas rodas de conversa, eu e a Pro Stephanie, a gente fica muito feliz quando vocês aparecem pra gente conversar, contar história, adivinhações, tá bom? E façam aqui os seus desenhos com calma, não tenham pressa. E eu quero saber se você inventar novos espaços aqui, criar novos desenhos, novos padrões, novas texturas, novos elementos. Pode enviar para o WhatsApp da aba se você quiser me mostrar ou levar numa roda de conversa. Eu fico muito curioso para saber o que vocês estão desenhando, tá bom? Então é isso e até o nosso próximo encontro. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. E lembrando, se você tiver alguma dúvida ou quiser me contar alguma coisa sobre o seu desenho, você pode pedir a ajuda de um adulto para escrever isso aqui embaixo na caixa de comentários. Aqui embaixo desse vídeo também tem um sinal de joia, que é o sinal de curtir. Então, se você gostou desse vídeo, você pode também clicar nesse sinal. Agora, é muito importante que o adulto que acompanha você aqui nas aulas, que ele esteja ouvindo essa mensagem que eu vou dizer agora. Por quê? Eu vou pedir que ele siga a gente no Instagram, da aba que está aparecendo aqui na tela. Lá sempre acontecem coisas muito legais e bonitas. E outra coisa também que eu vou pedir é para que ele adicione o número da aba na lista de contatos. Também está aparecendo aqui na tela. Por quê? É um jeito de ficar informado e por dentro de tudo que está acontecendo aqui na aba. Tá bom? Então é isso e até o nosso próximo encontro.